tarde. Boa tarde, doutora Mara Arcante. Prazer conhecê-la. Bem agora, quando íamos começar, o sol chegou aqui na persiana, mas enfim, espero que isso não atrapalhe. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, prazer é meu. E é uma honra, né, estar participando desse congresso e estar com tantos, né, tantas pessoas de alto gabarito e conhecimento, então realmente é muito importante estarmos aqui e tentarmos desenvolver um conhecimento, ou pelo menos um pouco do que nós é, pudermos, né, dividir com todos. Claro, claro, é um momento de aprendizado para todos. O Congresso, que já participo há algum tempo e percebo isso, ele é conduzido exatamente para o aprendizado e as discussões são nesse sentido e conseguiremos levar isso no 18º Congresso de Direito Internacional, mesmo online, com todos os problemas técnicos, né? Eu acabei de ter um também agora há pouco com a minha internet, mas felizmente estamos aí. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, dizer que é um imensurável prazer tê-la aqui conosco. É uma conferencista muito especial, doutora Mara D'Arcante. Ela é doutora, mestre, especialista em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e pela USP. Ela é uma professora pesquisadora da Unicuritiba, com estágio pós-doutoral em Direito Internacional, Empresarial e Cidadania. Ela também é membro da Comissão Consultiva da OIT e é gerente voluntária de projetos da ONU Mulher Meninas. Bem, o tema que a doutora Mara escolheu para tratar hoje é um tema muito especial, é um tema de muita relevância, né, atual, com o nosso novo modelo de trabalho que estamos adotando. Ela vai falar da gaslighting da trabalhadora e no One Way Office, desafios paradigmáticos de integração contemporânea na perspectiva do direito internacional do trabalho. Doutora Mara, eu estou aqui para assessorá-la. Se você quiser que eu lembre do horário, é só me avisar, eu vou estar controlando. Tem a palavra. Obrigada. É realmente um tema bem discutível, né? Porque muitas questões integram o tema. Além de amplo, ele é algo ainda para se pensar melhor. Também em razão do trabalho das mulheres e da questão do teletrabalho, que não há também qualquer dúvida de que todas as questões que envolvem trabalho, obviamente as mulheres estão sempre envolvidas, mas a temática nossa sobre a Gaslight, porque a Gaslight é um sistema de inibição, né, desse trabalho, dessa condição feminina. Então, quando nós falamos que a mulher tem uma diferença no mercado, ou não só a mulher, mas qualquer trabalho vulnerável, né, dos grupos mais vulneráveis, representam algo que tem uma diferença, não é questão de feminismo somente, aquela ideia de que nós deixamos o mundo nas mãos dos homens, né, e como se tivesse um carro, né, deixando a chave com eles, e eles capotaram. Então, agora seria o momento de nos dar essa direção. Mas é no sentido de igual, né, de ser um trabalho igual, apenas isso. É uma igualdade no desenvolvimento do direito, e que eu sou uma pesquisadora, né, dentro desse tema, trouxe para o Brasil, juntamente com a professora Mauri Mascaro, o Nascimento, e alguns outros pioneiros, trouxemos o teletrabalho para o Brasil. Não havia ainda aqui a pesquisa, né? Eu fui fazer meu primeiro doutorado, aliás, antes, na época do mestrado ainda, que eu fiz na Itália, e eu trouxe o telelavoro, né, para o Brasil, e na época
ficamos e trabalhamos também com a ideia de que seria mais para a pessoa deficiente e não pensando especificamente, jamais passaria, né, a ideia de que hoje seria assim, infelizmente por uma razão negativa, né? Mas enfim, acabou se ampliando tanto. E como a diferença de teletrabalho, ele há agora, né, a ideia de que ele seja igual ao home office, mas não é, porque tem especificamente, que todos pensam que é um sinônimo, né? E mais ainda agora, que é o Anywhere Office, né? Em qualquer lugar. Então, não é exatamente home, né? Não precisa ser em casa. Então, essa situação dos nômades digitais, do coworking, né? De todos os trabalhos que envolvem espaços de trabalho diferenciado, tem, né, trazido essa importância, porque há uma grande, né, força, quando se fala de força de trabalho feminina, que acaba sendo prejudicada. Então, daí vem, né, o primeiro tópico da nossa questão, o que diferencia. Porque a mulher sempre tem aquela ideia de que ela, né, tem os filhos e cuida e tal. Não só por isso, né, pela maternidade em si, mas, ou gestão, né, do trabalho da mulher, mas também por outra questão, de que né, antes da época das mulheres, né, iniciando o trabalho, quando começou toda a situação de perseguição, lá voltando agora, né, na Idade Média e antes, né, quando chamadas de bruxas, né, que nunca existiram bruxas, mas por medo, porque a mulher tinha um conhecimento de doenças, né? Evitar doenças por questão de pesquisas em plantas e tal, e também por fazer o parto, né? Então, elas tinham a vida nas mãos e acabaram sendo, né, perseguidas por essa questão. Depois também proibidas, né, de entrar na universidade, quando foi criada na Idade Média a primeira universidade de medicina, né, e não podiam entrar porque, né, o medo, elas já conheciam, já faziam um parto, já conheciam, ou já tinham, né, o direito à vida, né, como era o momento histórico. E então também já foi dado esse resumo, essa redução de poder. Depois disso, então, vem a questão do deixar sempre essa mulher em casa, né? A mulher deixá-la para não sair muito desse espaço, né, de home, né? Então, não o home office, mas sentido de casa, as guerras, né? Ela tendo também que cuidar dos filhos e tal, e acabou sendo escrita na história por mãos masculinas. Então, você só vê heróis, né? Não vê heroínas, não vê mulheres com destaque. Né? Por exemplo, o destaque das mulheres que criaram os computadores. Né? Os computadores foram as mulheres que faziam toda a contagem, né? Toda a matemática, os cálculos, todos, um grupo de mulheres que faziam todos esses estudos, toda essa matemática mesmo, né? Em cálculos milimétricos lá, para que surgisse o computador, e acabaram ficando. E antes, né, do computador, lógico, lá ainda também na Revolução Francesa, há Olympe de Gouges, né, que fez o nosso, quando diz, né, sempre o direito do homem, né, direito universal do homem, mas não, ela também fez da mulher, né, Declaração dos Direitos da Mulher. Então, e acabou sendo guilhotinada, né? E tantas situações que curiosas, né? Por exemplo, a mulher não poder participar da Grécia Antiga, não poder participar de jogos sob pena de Olimpíadas, né? Porque era muito famoso, sob pena de acabar sendo a pena de morte, né? Ou então a mulher quando não podia usar biquíni, né? Só em 1960 que foi liberado, aliás, faz 70 anos, né? Que
foi liberado o biquíni, então, algumas proibições ridículas, né, que hoje a gente fala, mas, no entanto, nem tanto se pode dizer que há pouquíssimo tempo foi retirado, né, o Código nosso, do Código Civil, algumas proibições aí absurdas. Então, agora, entrando exatamente no nosso aspecto do Gaslight, seria a questão no ambiente de trabalho, que não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, e começou com uma peça de teatro que ele, o marido, né, queria toda a fortuna dessa esposa e acabou colocando o gas, que seria, né, o lampião a gás, e acendia e apagava a luz o tempo todo, fazia alguns movimentos na casa, enfim, e acabou colocando, né, publicamente que ela estava, né, desacreditando-a, né, falando que ela estava sem as condições mentais, né? Porque imagina só, está ouvindo barulho, está vendo luz e tal, e essa luz, né, que seria esse gaslight, que vem do lampião de gás, que é desacreditar a mulher. Então, desacreditar por quê? Porque essa mulher não tem essa força, por exemplo, agora, por isso que é importante, na questão do anywhere office, né? Então, em qualquer lugar a pessoa possa trabalhar. Então, esse nômade digital, se ela pode trabalhar em qualquer lugar, muito bem. Mas e por que não há uma proteção, no caso, então, para esses filhos, né? Ou então, mesmo que seja um home office, então ela trabalha em casa, mas e as crianças e o movimento da residência e tal? Ou então, nesse ambiente de trabalho, daí que vem a outra condição, que é, né, a situação em que essa trabalhadora, essa empregada, essa pessoa que trabalha, essa mulher especialmente, acaba sendo deixada numa condição de descrédito, quando, em reuniões, por exemplo, né, aquele colega de trabalho acaba se colocando como o que teve a ideia, né? E não, a ideia não foi dela, que foi dele, ou então, no momento de uma reunião, estão falando e acabam deixando com que a mulher, ela tem, não pode, né, participar, né, de certas reuniões, por exemplo, o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, a mulher não podia participar porque ela poderia ficar muito nervosa, né? E acabar sendo muito emotiva. Então, por isso, ela não poderia participar até pouco tempo dos Estados Unidos. Ou então, quando diz, né, que essa condição feminina, né, faz diferença. Então, por que o anticoncepcional, um outro exemplo, né, dessa diferença, o anticoncepcional masculino, que já há muitos anos tem sido criado, né, por indianos, e agora já faz algum tempo que está para ser autorizado esse ano. Né? Esse ano parece que já está saindo, né, enfim, de tantas pesquisas, desde 1964 que está sendo pesquisado o anticoncepcional masculino, ainda não em cápsula, em pílula, né, essa é só os Estados Unidos que está criando essa pesquisa em anticoncepcional em pílula masculino, mas ainda não, a que vai sair é uma injetável, né, que dura 13 anos. Mas essa condição, né, por que ainda não foi aprovado? Porque dá efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral? Eu fui fazer a pesquisa, ele fica nervoso. Quer dizer, e nós não ficamos quando tomamos a nossa, né, o comprimido anticoncepcional. Então, algumas condições, né, quando fala por que esse descrédito da mulher, então, na visão contemporânea, e até não querendo me alongar mais, né, por questão de prazo, de deixar para espaço de alguma pergunta de alguns alunos, então, se há uma previsão, né, dessa cultura, por exemplo, do presenteísmo, então da presença da mulher em casa, ou presença do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso está sendo alterado. Né? Óbvio que não há mais condição
de se pensar em questões, né, de girondinos e jacobinos, não há questão mais de fazer uma revolução, não é questão de economia, porque se o nosso Ministério do Trabalho foi extinto, não é uma questão pessoal, particular, né, pontual, ela é uma questão geral, o mundo inteiro está sendo alterado, isso aí não há dúvida, é uma questão de direito ao trabalho, e não mais só direito do trabalho, né? É uma questão de se motivar, criar formas, né, de que não tenha mais essa diferença de questionar, então, por que a mulher seria menos, né, aproveitada no mercado. Agora não há mais essa questão de porque ela não tem quem deixar filho. Não, ela está, né, igualmente, né, na mesma condição. E também dentro dessa, resumindo aqui, né, para não tomar mais o tempo dos outros colegas, nós gostaríamos de deixar, então, essa última missão, né, para as próximas gerações, de cuidar da forma em que criam os seus filhos. Eu acho que essa é a forma de mudar, não é só pela lei, né? Lógico que a nossa ideia é o direito, nós trabalhamos com isso, mas em todas as pesquisas, em todos os lugares que nós vamos, e nós vemos isso, né? Eu sou a única, e pelo menos única não sei, né? De repente, mas pelo menos sou a primeira mulher cigana que fez PhD no Brasil. Então, única, que pelo menos até o momento, somos em duas, né? Uma que é também doutora, não é em direito, em letras, né? Mas em direito, que eu saiba, nessa área, cheguei, né, numa estrutura de conhecimento, por isso é que eu sou representante, né, na OIT e na ONU Mulheres. Então, na ONU Mulheres, nós temos essa visão, né? Por exemplo, por que em todos os lugares que você vê, que eu acho um absurdo, as mulheres que trabalham, né, com questões do feminismo chegam e sempre falam entre homens e mulheres. E por que não entre mulheres e homens? Já começa por aí. Ou então, boa noite a todos e a todas. Boa tarde a todas e a todos. Né? Se não se altera nem na questão, né? Por exemplo, eu só dou presente para crianças invertido. Eu dou sempre uma boneca para o menino, para ver se ele aprende a cuidar do filho que ele vai ter um dia, e dou carrinho para as mulheres para elas terem liberdade, que é isso, né? Ficar tendo que cuidar só da casa, tem mais que dirigir, cuidar da vida e dirigir a sua vida. Né? Então, essa é a minha visão, né? Espero ter contribuído um pouco para todos. E agradeço, né? Agradeço a você, agradeço o professor Wagner Menezes e a toda a equipe, parabenizo muito. Está um congresso maravilhoso. Sem dúvida, doutora Mara, a senhora contribuiu e contribui. Ontem te assisti um pouco em um outro painel, acompanhando um professor também que faz um trabalho bastante interessante sobre migração, mas, enfim, é um prazer agora poder estar pessoalmente com a senhora e ouvindo essas discussões. Enfim, o fato de sermos mulher talvez nos deixe numa posição mais confortável para essa discussão, numa posição de lugar de fala bastante assertivo, né, sobre o que estamos falando, o que vivenciamos, o que nossas mães, nossas avós vivenciaram. São histórias que a gente já conhece e vai se seguindo. E agora no mundo do trabalho, né? E aí fiquei pensando que a tecnologia talvez possa ajudar nessa questão do assédio moral, né? Vendo o Geisler assim como um assédio moral poderia ser sofrido por qualquer minoria ou maiorias historicamente massacradas, né, ou subjugadas, mas a senhora escolheu o recorte da mulher, e aí fico pensando que talvez com esse trabalho, home office e teletrabalho, não entendi bem a diferença, depois a senhora puder esclarecer também a diferença, a gente possa, por exemplo,
ter isso notificado, né? Com a tecnologia, pelo menos as mulheres poderão provar que são donas das suas ideias, que participaram inicialmente da construção daquelas ideias, mesmo nos trabalhos em equipe. O que a senhora acha disso? É possível? A senhora acha que isso pode facilitar a vida da mulher trabalhadora, que é tudo isso que a gente ouviu até agora? Ai, obrigada por ter me lembrado, porque muitas vezes termina, né, o evento e depois eu lembro, mas eu falei isso e acabei no, né, a gente acaba vindo um brainstorm, né, e acaba muitas ideias ao mesmo tempo e por questão de tempo, né, de ser reduzido, e a gente acaba tentando espalhar um pouco mais. Mas o home office é diferente do teletrabalho, porque o teletrabalho está legalizado, ele está formalizado e está dentro da nossa CLT atualmente, né? Ela está como teletrabalho, sendo, né, no artigo 75, dentro da mudança lá do 62, e algumas questões que fazem a diferença seria a contratação. Então, o teletrabalho, ele sendo contratado, né, ele tem que ter um contrato de teletrabalho para que, durante aquele prazo em que ele está trabalhando, seja em casa ou com uma diferença de tempo, né? Ele há uma redução, por exemplo, o teletrabalhador, ele pela legislação da municipal, estadual, né, ou mesmo pela CLT, ele tem uma diferença de produção, né, ser maior, a exigência de ter uma produção maior do que aquele que está trabalhando em casa. Em casa não, desculpe, está trabalhando na empresa, né? Ele, então, tem essa diferença. Ele é obrigado a trabalhar mais, a produzir mais, né? Por quê? Também o artigo 62 CLT previu que não tem o direito à hora extra. Agora, o home office não se fala isso. Por quê? Porque o home office ele é um tipo de trabalho também, né? Nesse mesmo sentido de que está dentro de casa e tal, mas ele pode ser controlado pela internet, né? Pelo sistema mesmo do próprio computador, né? Que ele utilize. Então, não há uma previsão exatamente igual. E o Anywhere Office, mais ainda, né? Ele tem mais amplo espaço de trabalho e é mais utilizado agora nos coworkings, que é aquelas empresas que fazem a locação de um espaço onde fiquem alguns teletrabalhadores ou trabalhadores em home office. Nesse caso, seria em qualquer lugar, né? Ele pode trabalhar na praia, se ele tiver um celular, um notebook, né? Onde ele estiver. Então, a única diferença seria essa, né? O sentido de que não há necessidade de assinar um contrato. Tá? Ele pode, um contrato de teletrabalho, né? Ele pode ser contratado pela empresa e sem uma determinação de local. Agora, o teletrabalhador, não. Ele tem que trabalhar previsto ali nesse contrato de trabalho em determinadas horas, ele tem que vir até a empresa em determinados dias, o que for determinado, o que ele entregue para ele, se é o trabalhador, o empresário, né, quem o contrata, que vai dar o suporte do próprio maquinário, né? Se vai dar uma cadeira para ele sentar, uma mesa, uma escrivaninha, todos esses detalhes, se, né, o próprio software, né, se vai ter com uma previsão de antivírus periódica ou não. Outra questão agora, né, NR24, a autorização de algumas alterações, tem a ANR também, que vai, algumas alterações que estão sendo previstas quanto à medicina e segurança do trabalho. Então, por exemplo, se ele sentar mal, né, ou não tiver apoio nos pés, tudo isso pode, ou então, muitas condições de LER, né, DORT, que é de tanto digitar, tudo isso tem que estar nesse contrato de teletrabalho. No entanto, o home office ou anywhere office não tem esses detalhes, só essa diferença.
Entendi. Uma questão de normatização que parece pequena, né? Mas para quem está no mundo do trabalho, não é pequena, porque você não consegue exigir. É, perfeito, professora Mara. Tem a Leila que está nos assistindo, Leila Cavalieri, ela fez um comentário e ela falou: professor, é um ótimo tema, claro, e na questão do trabalho em casa, se pudessem estabelecer tarefas, a mulher trabalharia quando tivesse tempo disponível só para ela. Eu acho que o que a Leila quer dizer é um pouco do que a falsa impressão de que o trabalho em casa permite que a mulher administre melhor aquele tempo e sobre tempo para a sua vida privada, que, diferentemente da vida da maioria dos homens, inclui uma série de outros encargos, como a educação dos filhos, prioritariamente, alimentação da casa, cuidado da casa, com raríssimas exceções, e aqui já fazendo esse espaço para todas as exceções louváveis de homens muito participativos. Mas o que a senhora acha disso? Home office é isso mesmo? Anywhere office é isso mesmo? A mulher acha que está... É uma cultura, né? Desde que o mundo, né? Você vê que Eva, né? Essa ideia de por que não é o contrário, não foi ele que fez com que ela comesse a maçã, né? Já vem lá dessas ideias, né? A própria ideia de que o homem, né? Sempre o provedor, tá? O cuidado, então, e que a mulher tem que cuidar desses filhos e ficar em casa. Então, esse estabelecimento, né? Como a Leila Cavalieri, muito obrigada até pela pergunta, né? Fez aqui essa menção muito interessante, que é a questão das tarefas. Sim, né? Se estabelece, porque agora esse trabalho em casa ou em qualquer outro lugar, né? Ele é feito por tarefa ou por produção, não por local de trabalho ou por horário de trabalho, né? Então, essa é a grande dificuldade de compreensão, né, do mundo. Não é só aqui, até que a pandemia me ajudou bastante para que todos entendam, né? Que ninguém entendia, não, mas não é possível. Gente, é muito diferente, né? Você está em casa, todo mundo acha que você tem que estar disponível para fazer almoço, para deixar a casa em ordem, para, se tiver filho pequeno, tem que levar para a escola, tem que voltar, mas tem que cumprir o teu serviço, né? Tanto faz. 100% do tempo em atividade, quase. Exatamente, né? Independentemente disso, de que ela tenha, né, ou ele, mas principalmente ela, essa é a questão. É a cultura, por isso que eu falei que eu dou só carrinho para meninas, né, e as bonecas para os meninos, porque a cultura está desde pequeno mesmo, né, na visão de que deles não é exigido isso. Então, a mulher tem que, como ela falou, as tarefas, né? Estabelecer tarefas. Não, então, se organiza, né? E esse descrédito, que é o gaslight, que é o tema da pesquisa, é desacreditar a mulher, é dizer isso, né? Que ela não vai ter essa condição, porque ela precisa de cuidar da casa e tal. Ela não tem essa capacidade profissional tão, né, superior quanto, ou melhor, né, do que seu colega ou seu amigo. Para a gente fechar, a Leila sentiu respondida pela questão, pela sua resposta, professora. A Carolina Petter pergunta se a senhora acredita que após a pandemia algo vai mudar. E aí eu já vou acrescentar, algo vai mudar para melhor ou no mundo do trabalho para as mulheres, a senhora acha que não? Olha, mudou bastante, né? O mundo, né, mudou muito mesmo e com certeza vai mudar. Agora, não necessariamente ainda não há uma diferença, porque foi algo geral, né? A pandemia não foi uma questão de gênero, né? Não houve uma diferença. Se há uma possibilidade, né? Minha visão é de que vá para melhor, porque muitas mulheres que não estavam sendo aproveitadas no mercado ou que não se que fazia a diferença, né? A presença dessa mulher ou não, agora independe, né? Ela não precisa estar lá tomando cafezinho com ninguém, né? Ela está na casa ou em outro lugar trabalhando, né? E ali só vai ser visto a produção, a tarefa em si, não
a pessoa, né? Ou porque é bonita ou não, ou porque tem capacidade ou não, porque tem uma forma, né, de se portar diferente ou não do homem. Tá? Então, essa diferença eu acredito que tenha sido reduzida. E, né, esperamos que venham, né, mais pessoas, mais trabalhadores, e empresários e empregadores, e que criem formas que não abusem, né, desse trabalho, não só da mulher, mas de todos, por questões, por exemplo, o trabalho de plataforma, né, que seria a uberização. Né? Então, questões aí que acabam aproveitando um lado, né, prejudicando de uma forma geral. Mas eu espero, né, tenho uma forte convicção de que muitas formas de que não tinham sido vistas, né, muito do mundo ele teve assim realmente, né, uma mudança, né, cíclica, né, como tem com as grandes guerras, graças a Deus foi evitada, né, ou quando tem com as grandes doenças, né, quando diz lá na peste negra e agora, né, em outras questões, ou questões climáticas, né? Nessa nossa situação atual, eu acredito que essa mudança para uma conscientização, eu acredito que seja uma forma de conscientizar o povo de que não é somente, né, agora no mundo do trabalho, não é só estar ali cumprindo o horário, né? Não basta estar no local, o importante é a pessoa produzir, ela ter a condição de trabalho, né, independente de onde esteja, né, em qual horário. Professora Mara, caminhando para o nosso encerramento mesmo, infelizmente esse tema poderia se alargar, nós temos muitas questões e eu acho que esse espaço de discussão e duas mulheres discutindo esse tema, profissionais, fortalecem ainda mais a nossa causa. Eu vou, antes de finalizar, ler o comentário da Daniela Idene, essa pandemia, a mulher pesquisadora, que também deve ser lembrada, é levada a uma dinâmica de ter que ler e escrever de madrugada, quando os filhos já dormiram. E aí, para a gente finalizar esse painel, pensando, né, em todo o trabalho das mulheres em todas as categorias. Eu me sinto muito prestigiada de ter sido escolhida para estar à frente dessa mesa com a senhora, com esse tema, diante de uma mulher cigana, pesquisadora, PhD, representando muitas bandeiras, e acredito profundamente que é a nossa representatividade que abre espaço, que altera a lei e que altera principalmente a cultura. Sem uma alteração cultural, não há legislação que vá nos proteger de uma luta histórica, né? Doutora Mara, então, com isso eu finalizo e passo a palavra para a senhora dar boa tarde. Agradeço muito, realmente não vou mais me estender, somente desejando felicidade a todas e a todos. Perfeito, boa tarde a todos. Obrigada. E a todas.